Eu vou mostrar para vocês um vídeo na prática de como reformar um corredor pequeno. Então a gente está aqui na famosa casa do meu namorado e o coitado vai ter que passar por mais uma intervenção que surgiu das ideias da minha cabeça. E dessa vez eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer. Para vocês terem ideia, eu estou no corredor para vocês verem como ele é pequeno e como a gente sim consegue transformar da vida para um corredor mesmo ele sendo super estreitinho e pequenininho. Meu nome é Yumi, eu sou arquiteta especialista em design de interiores na Pétala Arquitetura e ajudo você a reformar e transformar ambientes para sua casa dos sonhos. Então, para vocês entenderem um pouquinho do espaço, para vocês verem como ele é miudinho, aqui a gente tem a entrada do corredor. Então, aqui é da onde vem da sala, então vocês estão vendo da sala para o corredor. Aqui a gente tem uma barra para fazer exercício, ela vai continuar aqui porque ela faz parte do nosso cenário. E vindo um pouquinho mais para trás, a gente tem a porta do quarto, do outro quarto, e aqui é a porta do banheiro. Então realmente é um quadradinho bem pequenininho, faz bastante eco quando eu grito pra cá. Então vocês vão ver como a gente consegue transformar um ambiente como esse, mesmo, como eu já disse, ele sendo super estreitinho. Vamos deixar ele funcionar mais bonito. Então, pra começar, só pra vocês verem como que tá, a gente tem essa linda e bela barra de porta aqui. E de decoração, a única coisa que a gente tinha aqui é esse quadro de tênis, que meu namorado é tenista, então a gente é bem temático. A gente vê os nossos sogros nesse quadro, só que por algum motivo eu não queria ele pendurado, então eu deixei ele apoiadinho no chão mesmo. Esse quadro ele vai sair daqui, eu vou colocar ele na sala, que é da onde ele está gravando, e eu provavelmente vou tirar os quadros que tem aqui, então eu vou reaproveitar algumas decorações que a gente tem desde o início. Então eu tenho 4 conjuntos desse tipo de quadro. Eu vou adicionar nessa parede aqui, porque quadros são uma excelente opção pra gente decorar. E os outros dois a gente vai colocar nessa parede do fundo, que daí quem estiver virando e vindo da sala vai dar de cara com esses dois quadros. E quem sair do banheiro vai dar de cara com a outra dupla de quadros. Então só pra relembrar vocês, a gente tem um vídeo todinho aqui que explica como que vocês podem usar quadros na decoração. Eu vou deixar ele no card para um próximo vídeo, mas vamos continuar por aqui. Porque quadros, eles são uma excelente opção para quando você quer renovar o seu ambiente, renovar o seu espaço, mas às vezes você não quer investir muito, ou você já tem quadros igual a gente, que a gente quer reaproveitar, trocar de espaço. Então quadros dão uma cara nova, principalmente para esses ambientes que são muito pequenos e a gente não consegue colocar volume de decoração. A gente vai acabar usando muitas paredes. Como ele é um espaço de circulação, a gente não pode criar elementos que atrapalhem a nossa circulação. Então, para ambientes bem pequenininhos como esse aqui, fica super legal a gente usar quadros, usar no máximo prateleirinhas pequenas, mais fininhas, algum móvel que seja pequenininho. Aqui não cabe nenhum tipo de móvel, então realmente a gente vai trabalhar com quadros. Eu ainda não decidi, mas talvez com um pouquinho de iluminação. E falando um pouquinho do que mais a gente pode fazer quando a gente tem um ambiente muito pequeno, a gente pode com certeza trabalhar com cores. Então, qual que é a ideia? Meu namorado não gosta de verde e a única regra que ele deixou aqui na casa dele é que eu não posso usar verde na decoração. Então, o que eu tô pensando? Eu vou trabalhar com tons de azul ali na parte da circulação. E a gente consegue criar vários efeitos, várias composições de tipo de pintura. Então dá pra pintar o teto, dá pra pintar só as paredes, dá pra fazer meia parede. Também a gente pode trabalhar às vezes com elementos na vertical, pintar pra cima e fazer como se fosse ripado na parte de baixo. Só que como eu vou colocar quadros, eu tô pensando em trabalhar somente com pintura. Então qual que vai ser a ideia? Eu tenho uma tinta aqui já que é um azul um pouquinho mais clarinho e eu também tenho um azul um pouco mais escuro, que foi o que a gente fez a cabeceira da cama. Então eu vou misturar essas duas tintas, vou fazer uma tinta nova, um tom novo ali e vou fazer uma pintura. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar a parte da pintura daqui a pouco. Vou passar uns takezinhos aqui de eu pintando, então vou trocar de roupa porque não quero sujar essa roupa aqui que eu estou hoje. Vou pegar a roupinha de obra e depois eu mostro um pouquinho mais pra vocês de como tá ficando. Talvez uma das maiores dificuldades da parte do mão na massa é que, como quase todo oriental, eu não chego a 1,60 m e eu resolvi pintar o teto do apartamento. Olha só, aí eu tava decidindo se eu ia pintar ou não essas laterais das paredes aqui, mas eu vou pintar. Só que olha o que acontece, como é bom também a parte de acompanhamento de obra. Eu trabalhei bastante tempo em obra, então essas decisões também eu consigo tomar facilmente, mas geralmente a gente tem a ajuda da equipe de obra. Eu ia alinhar a pintura por toda a parte superior das vistas das portas. Só que, na pintura, eu já vi que as vistas das portas não estão alinhadas. Então, se eu alinhasse pela parte de cima, ia mostrar justamente isso. Aí, o que eu decidi fazer? Decidi abaixar um pouquinho a faixa aqui do piso, da pintura, pra poder pintar um pouquinho pra baixo e não mostrar essa diferença das vistas das portas. Mas, quando a gente tava marcando, eu marquei de cima pra baixo. Então, eu peguei a medida do teto pra parte da marcação da fita. E descobri
que o teto ou o piso é torto, então toda vez que eu marcava ele tava ficando inclinado. Aí o que a gente fez? A gente tomou a decisão de marcar do piso para cima, porque daí na altura do meu horizonte ele vai ficar um pouco mais certo do que de cima para baixo. Então por isso que é super importante também você ter um bom projeto e um bom acompanhamento de obra para poder tomar essas decisões e não ficar esquentando a sua cabeça. Vocês verem como só a pinturinha já fez muita diferença no ambiente. Ainda tem todo o resto para colocar. Olha só, pessoal, dia 2 da nossa reforma aqui do corredor. Eu achei melhor e, na verdade, é o mais prudente esperar secar bem certinho a tinta antes de colocar os quadros. Então, esperei alguns diazinhos aí para poder finalizar a reforma do corredor. E dessa vez, quando eu pendurei pela primeira vez os quadros, que eu já tirei eles ali da sala, eu ainda vou dar uma higienizada, vou aproveitar para limpar a moldura, limpar aqui a parte da frente do vidro, eu pendurei ele com pregos. Então eu fiz aquela praticazinha de colocar um adesivo, colocar o prego, só que eu lembro que foi bem difícil de conseguir pregar, porque as paredes desse apartamento são bem antigas e o prego estava com uma certa dificuldade para conseguir encaixar ele certinho. Então dessa vez eu vou usar esses fixadores que a gente conhece bem, geralmente coloca ali na cozinha para colocar um rodinho de pia, para colocar um pano de prato. Eu vou usar esse tipo de fixador para pendurar os quadros. Eu já fiz o teste, ele encaixa bem certinho aqui para fazer o ganchinho. Já coloquei 2, então ele fica super rápido para fazer a instalação. Vou instalar rapidinho porque eu quero aproveitar que o Paulo saiu. Eu quero ver se eu consigo fazer uma surpresa para ele ver o corredor pronto antes dele chegar. E eu tenho mais uma surpresinha pro Paulo. Aqui a gente tem uma luminária japonesa. Eu tava pensando como que eu ia trabalhar, se eu ia trabalhar com iluminação nessa parte da circulação, mas eu acho que ela também merece um cantinho especial. E eu fiquei pensando em usar, às vezes, algumas arandelas direcionáveis pra colocar nos quadros. Acho que ia ser uma solução bem legal também. Mas aqui em casa a gente também tem uma regrinha que a gente gosta de colocar um pouquinho de decoração japonesa, um pouquinho de decoração que envolve esportes, então tênis, badminton principalmente. E eu resolvi colocar uma luminária japonesa de papel. Então essa luminária geralmente ela fica penduradinha, né? Com o foco de iluminação aqui dentro, o pessoal gosta de usar bastante. Em cima de mesa de jantar, fica muito bonito. Ali para aquele seu cantinho de leitura também fica bem sensacional. Só que eu vou dar uma improvisada aqui e eu vou fazer a lâmpada encaixar aqui dentro e ficar lá em cima no teto. Eu acho que vai ficar super bonito, eu acho que o Paulo vai gostar também. Então deixa eu correr um pouquinho porque eu espero que ele não esteja chegando ainda, porque eu preciso de mais alguns minutinhos para poder finalizar essa circulação. Oi, que bonito. A ordem ficou ótima. Ó. Entendeu? Então vem comigo que eu vou te mostrar como que ficou essa circulação. E um detalhe, uma curiosidade. Eu tirei a medida da circulação e ela é menor do que a nossa mesa de jantar. Ela tem só 90 por 1,40. Então você fazer uma solução aí na sua casa, o tamanho pequeno da sua circulação não é um impeditivo. Vem comigo. Então, se você tem um ambiente assim na sua casa, não deixe de nos procurar caso você ainda não tenha encontrado uma solução. A gente criou uma solução aqui pra gente não perder espaço, porque né, é uma circulação bem pequenininha. Então, móveis, a gente não tinha como encaixar, a gente não tinha como encaixar muitos elementos nas paredes. Então, a gente resolveu não perder muito espaço. Então, assim a gente consegue criar soluções, a gente consegue colocar vida, a gente consegue colocar emoção mesmo dentro de espaços super pequenos. E eu já tenho um próximo projetinho que eu vou colocar aqui na casa do Paulo para o desespero no olhar dele atrás da câmera. E se vocês quiserem eu mostro tudinho como vai ficar.